Mas, senhora, esse imóvel foi vendido há 3 meses. Pela senhora. Gelei na cadeira do cartório. Minha mão ainda segurava a caneta, pronta para assinar a escritura de venda do meu apartamento em Moema. O apartamento que eu estava vendendo. O apartamento que era meu há 35 anos. Impossível, respondi, a voz saindo mais alta que pretendia. Não vendi nada. Vim aqui hoje justamente para vender. O tabelião, um homem de uns 50 anos com óculos de armação grossa, franziu a testa. Digitou algo no computador, virou a tela para mim. Aqui está o registro, vendido em 15 de março deste ano para a WR Investimentos Ltda, por R$800 mil, com a assinatura da senhora, firma reconhecida neste cartório. R$800 mil. Meu apartamento valia 1.200.000 e eu não tinha vendido nada. Meu nome é Helena Cardoso, tenho 68 anos e naquele momento, sentada naquele cartório em São Paulo, minha vida inteira começou a desmoronar. Mas antes de continuarmos, preciso que você entenda como cheguei até aqui. Nasci em 1956. Casei aos 25 com Marcelo. Tive 2 filhos, Eduardo e Patrícia. Marcelo morreu há 8 anos de infarto fulminante. Deixou-me viúva aos 60 anos, com um apartamento quitado em Moema, uma pequena pensão e economias modestas. O apartamento era meu tesouro. 3 quartos, 120 metros quadrados, numa rua arborizada, perto do metrô. Compramos em 1989, quando ainda era possível para a classe média comprar em Moema. Valorizou absurdamente ao longo dos anos. Hoje, valia 1.200.000. Era minha segurança, meu plano de aposentadoria confortável, minha herança para os meus filhos. Ou era isso que eu pensava, até aquela terça-feira de junho, quando fui vender o apartamento para me mudar para um menor e descobri que não era mais dona de nada. Tem que haver um erro, insistia o tabelião. Nunca estive aqui em março, nunca assinei nada. Senhora, a firma foi reconhecida firma. Há documentos, cópias autenticadas da sua identidade, comprovante de residência, tudo em ordem. Me mostra. Ele hesitou. Depois abriu uma gaveta, puxou uma pasta física. Documentos antigos, ainda não digitalizados completamente. Ali estava. Uma escritura de venda datada de 15 de março de 2024 e minha assinatura. Exceto que não era minha assinatura. Era parecida, muito parecida. Quem não me conhecesse bem poderia enganar, mas eu conheço minha própria assinatura. Os loops do H, a inclinação do C, a forma como o S de Cardoso termina com um floreio pequeno. Aquela assinatura tinha tudo isso, mas estava errada, calculada demais, perfeita demais. Era falsificação. Isso não é minha assinatura, declarei, minha voz agora firme com a certeza. Alguém falsificou, alguém me roubou. O tabelião ficou pálido. Senhora, isso é muito grave. Se está alegando falsificação, estou alegando crime. Quero cópia de tudo, agora, e vou à polícia. Saí do cartório com uma pasta grossa de documentos, mãos tremendo, coração disparado. Sentei no banco na praça em frente. Abri a pasta, comecei a ler cada página meticulosamente. Escritura de venda para WR Investimentos Ltda. Procuração outorgada por mim para Renata Cardoso Almeida. Meu sangue gelou. Renata, minha cunhada, casada com meu irmão Wagner há 32 anos. Renata sempre foi complicada. Conheceu Wagner quando ela tinha 22, ele 28. Eu tinha 36 na época, já casada, com 2 filhos pequenos. Ela era bonita, loira, com aquele jeito sedutor que alguns homens acham irresistível. Wagner se apaixonou perdidamente. Casaram rápido. 6 meses de namoro, casamento no civil e religioso. Minha mãe, ainda viva na época, me disse algo que nunca esqueci. Helena, cuidado com essa menina. Ela tem olhos de quem calcula, não de quem ama. Não dei muita importância na época.
Achei preconceito, julgamento materno excessivo. Nos anos seguintes, Renata e Wagner tiveram 2 filhos. Moraram em vários lugares, sempre com problemas financeiros. Wagner nunca foi muito estável profissionalmente. Renata não trabalhava, dizia que precisava cuidar da família. Mas eu via como ela olhava para casas maiores, carros melhores, roupas de marca. Via o ressentimento quando visitava meu apartamento em Moema, enquanto eles moravam num aluguel apertado na Zona Leste. Via como ela perguntava sobre valores, sobre investimentos, sobre quanto as coisas custavam. Quando Marcelo morreu, Renata foi gentil demais. Aparecia todo dia, me ajudava com papelada, ficava horas conversando. Na época, agradeci. Achei que era solidariedade familiar. Agora, sentada naquela praça, olhando para aquela procuração falsa com o nome dela, entendi. Ela estava estudando, planejando, observando. WR Investimentos. W de Wagner, R de Renata. Meu irmão e minha cunhada roubaram meu apartamento. Não fui direto para a polícia. Fui direto para a casa do meu irmão. Era 11 horas da manhã de terça. Wagner estaria trabalhando, Renata provavelmente em casa. Dirigi os 40 minutos até a Zona Leste, o trânsito pesado, dando tempo demais para processar, para sentir a raiva crescendo. Toquei a bantesca com força. 1 vez, 2, 3. Renata abriu com aquele sorriso que sempre me pareceu falso demais. Helena, que surpresa! Entre, estava fazendo almoço. Entrei sem responder. Fui direto para a sala. Joguei a pasta na mesa de centro. Explica isso. O sorriso dela vacilou. Explicar o quê? A venda do meu apartamento, com procuração falsificada no seu nome. Silêncio pesado. Ela olhou para a pasta, depois para mim, a máscara de simpatia caindo, revelando algo frio, calculado. Não sei do que está falando. Sabe sim. WR Investimentos, Wagner e Renata. Vocês venderam meu apartamento por R$800 mil. Um apartamento que vale 1.200.000. Falsificaram minha assinatura. Me roubaram. Renata se sentou devagar no sofá. Por um momento pensei que fosse desmoronar, confessar, implorar perdão. Em vez disso, ela cruzou as pernas, olhou para as unhas e disse: Prove. Prove? Repeti, incrédula. Prove que fui eu. Prove que a assinatura é falsa. Prove que você nunca assinou aquela procuração há anos e esqueceu. Eu nunca assinei procuração nenhuma para você. Memória de idoso é frágil, Helena. Você tem 68 anos. Talvez esteja confusa. A frieza, a audacícia, a certeza de que sairia impune. Onde está o dinheiro? Exigi. Que dinheiro? Dos 800 da venda. Ela sorriu. Mesmo se eu soubesse de alguma venda, o que não sei, dinheiro de empresa é investimento empresarial, não da sua conta. É crime, falsificação, estelionato, roubo. É sua palavra contra documentos oficiais com firma reconhecida. Ela se levantou, caminhou para a porta, abriu. Agora, se me der licença, tenho almoço para terminar. Saí tremendo. Não de medo, de raiva absoluta. No carro, antes de ligar o motor, peguei o celular. Liguei para o meu irmão Eduardo. Mãe, tudo bem? Não, nada está bem. Preciso que venha jantar hoje. Eu e você e a Patrícia. Urgente. Tenho algo para contar. À noite, meus 2 filhos sentaram na mesa da minha cozinha. Eduardo, 42, engenheiro, sempre foi o ponderado. Patrícia, 39, professora, sempre foi a passional. Contei tudo, cada detalhe. A ida ao cartório, a descoberta, a procuração falsa, a confrontação com Renata. Eduardo ficou pálido. Patrícia explodiu. Ela não conseguia nem falar de raiva. Vou lá agora. Vou arrastada pelos cabelos até a delegacia. Não vai. Isso resolve pela lei. Mãe, tem certeza? Eduardo perguntou, sempre cauteloso. Certeza absoluta que foi ela? Tenho.
A empresa é WR Investimentos. Wagner e Renata. Ela admitiu na cara praticamente, só não confessou explicitamente. Mas ela tem razão, Eduardo disse, e vi Patrícia virar para ele furiosa. Calma, Paty, deixa eu terminar. Ela tem razão que vai ser difícil provar. Se a assinatura foi reconhecida à firma, se os documentos estão todos em ordem... A assinatura é falsa, repeti. Sabemos que é, mas um juiz vai saber? Um perito grafotécnico vai conseguir provar? Silêncio pesado. Então o que fazemos? Deixamos ela roubar 1.200.000 e ficar impune? Não, Eduardo disse, puxando o laptop. Contratamos o melhor advogado especialista em fraudes que São Paulo tem e investigamos. Se Renata fez isso com você, ela pode ter feito com outros. Patrícia pegou o celular dela. Vou ligar para a prima da Renata, a Mônica. Elas brigaram há anos, mas a Mônica sempre disse que Renata era golpista. Nunca dei ouvidos. Agora vou. E foi assim que começamos. Não com gritos, não com violência, com planejamento, investigação, paciência que eu não sabia que tinha. Porque se Renata pensou que eu era apenas uma velha confusa de 68 anos, fácil de enganar e mais fácil de silenciar, ela estava muito, muito enganada. Dr. Henrique Moraes era conhecido como o carrasco das fraudes. 60 anos, cabelos grisalhos, óculos sem aro, expressão que nunca sorria. Cobrança dele era salgada. 15.000 de entrada, mais porcentagem do recuperado. Valeria cada centavo. Dona Helena, ele disse na primeira reunião, espalhando os documentos falsos na mesa. Isso aqui é obra de profissional, não foi primeira vez. O que quer dizer? A qualidade da falsificação, a estrutura da empresa fantasma, o timing. Quem fez isso tem prática. Ele puxou uma lupa e examinou a assinatura falsa. Veja aqui, a pressão da caneta é uniforme demais. A assinatura real tem variação natural de pressão. Essa foi feita com cuidado extremo, provavelmente copiada de modelo. Perícia grafotécnica vai provar. Então, podemos provar que é falsa? Podemos, mas não é suficiente. Precisamos provar quem falsificou. E, para isso, precisamos de padrão. Padrão? Se sua cunhada fez isso com você, fez com outros. Pessoas assim não param numa vítima. Precisamos encontrar as outras. Eduardo, que estava na reunião, perguntou. Como? Investigação profunda. Histórico completo dela. Empregos anteriores, relacionamentos familiares. Alguém, em algum momento, foi vítima. Sempre há padrão. E havia. Deus como havia. Dr. Henrique contratou um investigador particular, ex-delegado chamado Roberto Silva. Em 2 semanas, Roberto voltou com um dossiê que fez meu estômago revolver. Renata não era Renata. Ou melhor, era, mas havia sido outras pessoas antes. Nome de nascimento, Renata da Silva Oliveira, nascida em Santos, SP. Aos 18 anos, trabalhou como secretária numa empresa de importação. Saiu abruptamente, quando o dono, um viúvo de 60 anos, a incluiu no testamento dele, deixando R$200.000. Família do falecido contestou. Não conseguiram provar nada. Renata embolsou o dinheiro e sumiu de Santos. Aos 20 anos, apareceu em Campinas. Namorou um empresário de 45 anos. Ele mudou o testamento, incluindo ela. Morreu 6 meses depois em acidente de carro. Investigação na época não encontrou nada suspeito. Renata herdou R$300.000. Sumiu de Campinas. Aos 22, conheceu Wagner em São Paulo. Casou. Estabilizou. Durante 32 anos não houve registros de atividades suspeitas. Até 2016. 8 anos atrás. Ano que Marcelo morreu. Ano que eu fiquei viúva. A mãe de Wagner, minha sogra, também morreu naquele ano. Alzheimer avançado, 85 anos. Ela tinha deixado o testamento dividindo R$500.000 entre Wagner e eu, meio a meio. E certo que quando fui receber, o advogado disse que testamento havia sido alterado.
toda a herança para Wagner. Na época, aceitei. Fazia sentido que filho recebesse, não nora. Agora, olhando o dossiê do investigador, vi. O testamento tinha sido alterado 2 meses antes da morte, quando ela já estava com Alzheimer severo, incapaz de tomar decisões. Alteração assinada por ela. A assinatura, que Roberto apontou, tinha as mesmas características da minha assinatura falsa. Renata falsificou a assinatura da própria sogra, Roberto disse. Roubou sua herança já em 2016. E havia mais. Em 2019, uma tia de Wagner, irmã da mãe dele, morreu aos 78 anos, solteira, sem filhos. Deixou um apartamento em Santana avaliado em R$600 mil. Testamento antigo dizia que era para ser dividido entre sobrinhos, incluindo Wagner. Mas o testamento novo apareceu, feito 3 meses antes da morte, deixando tudo para Wagner. Wagner vendeu o apartamento, R$600 mil. Soma, Dr. Henrique disse, fazendo as contas. 2016, 500 mil da mãe do Wagner. 2019, 600 mil da tia dele. 2024, 800 mil do seu apartamento. Total, 1.900.000. Quase 2 milhões roubados em 8 anos. E meu irmão? Perguntei, voz falhando. Wagner sabe? É cúmplice? Roberto trocou olhar com o Dr. Henrique. Precisamos descobrir, Roberto disse. Descobrimos. Patrícia, sempre a mais ousada, foi visitar Wagner no trabalho, marcenaria onde era mestre de obras. Falou que precisava de conselhos sobre reforma. Conversaram. Ela, astutamente, mencionou investimentos. Seu Wagner, ouvi dizer que o senhor e a Renata têm uma empresa de investimentos. WR, né? Como funciona? Wagner ficou confuso. Empresa? Que empresa? Não tenho empresa nenhuma. WR Investimentos. Nunca ouvi falar. Patrícia insistiu. Mas está no nome do senhor, sócio. Impossível. Nunca abri empresa. Trabalho aqui há 25 anos. Renata cuida do dinheiro lá em casa, mas empresa, não. Ele era ignorante. Renata tinha aberto WR Investimentos usando documentos dele sem conhecimento. Ele era vítima também, ou seria considerado cúmplice pela lei. Patrícia voltou com a informação. Fizemos reunião. Wagner não sabe nada, ela relatou. Ele é idiota, mas não criminoso. Então Renata fez tudo sozinha? Eduardo concluiu. Não sozinha, Dr. Henrique corrigiu. Ninguém falsifica assinaturas desse nível, cria empresas fantasmas, forja testamento sozinho. Ela tem ajuda, profissional. Quem? Vamos descobrir. E descobrimos, através de uma pista inesperada. Mônica, a prima de Renata que Patrícia havia contatado, ligou uma semana depois. Patrícia, lembrei de uma coisa. Anos atrás, Renata namorou um cara, antes de casar com seu tio. Ele era estudante de direito. Nome era Daniel alguma coisa. Patrícia investigou. Daniel Fonseca, 58 anos, advogado. Escritório pequeno, especializado em inventários e sucessões. Roberto foi mais fundo. Daniel Fonseca tinha histórico. Suspeitas de fraude em 3 casos de testamentos contestados, nunca provados, sempre arquivados por falta de evidências. E registros financeiros mostravam, Renata fazia pagamentos regulares para ele, R$5.000 por mês, todo mês, há 8 anos. Não era ex-namorado, era sócio. Renata fornecia alvos, Daniel fornecia expertise legal e falsificações. Juntos, tinham roubado não apenas de mim, mas de pelo menos 5 famílias ao longo de uma década. Temos o padrão, Dr. Henrique anunciou. Agora vamos destruir ela. O plano era simples, mas brilhante. Não iríamos direto à polícia com acusações. Renata se defenderia, alegaria que documentos eram legítimos. Em vez disso, criaríamos armadilha. Eu desistiria da acusação, fingiria aceitar a perda.
Dr. Henrique redigiria documento de acordo amigável, onde eu reconhecia a venda como legítima, em troca de Renata me pagar R$ 300.000 como boa vontade familiar. Acordo seria apresentado a ela como vitória. Ela assinaria, pensando que tinha me convencido a desistir. Mas o acordo teria uma cláusula escondida em juridiquês complexo. Ao assinar, ela estaria confessando conhecimento da venda, participação ativa e aceitando devolução caso falsificação fosse provada, sob pena de caracterização de estelionato qualificado. E, simultaneamente, montaríamos dossiê completo, perícia grafotécnica das 4 assinaturas falsas, minha, da sogra, da tia e mais uma que Roberto descobriu de 2018. Todas falsas, todas com o mesmo padrão. Entregaríamos à polícia e ao Ministério Público com todas as vítimas identificadas, todas as evidências compiladas. Renata e Daniel seriam presos em flagrante, pegos numa teia de provas irrefutáveis. Mas e se ela não assinar o acordo? Patrícia perguntou. Ela vai assinar, Dr. Henrique disse com certeza. Criminosos são arrogantes. Ela acha que venceu, que desistiu. Não vai resistir à chance de oficializar vitória e ainda pegar 300 mil. Ele estava certo. Marquei reunião com Renata, num café neutro, lugar público. Levei Dr. Henrique, apresentei-o como consultor jurídico amigo que me aconselhou a aceitar a realidade. Renata chegou sorrindo, confiante. Sentamos. Pedi café para todos. Renata, comecei, voz cansada, derrotada. Pensei muito, conversei com meus filhos, com advogados e... Pausei, como se fosse difícil dizer. E decidi não processar. A sorriso dela cresceu. Que sabe a decisão, Helena? Realmente família é mais importante que dinheiro. Mas, continuei, preciso de ajuda. Perdi meu apartamento, não tenho onde morar. Preciso de alguma compensação. Ela franziu a testa. Compensação? Dr. Henrique interveio, profissional. Dona Helena está propondo um acordo amigável. Ela desiste de qualquer ação legal em troca de compensação de R$ 300 mil. Tudo documentado, legal, final. Renata pensou, calculou. 300 mil para garantir que eu nunca mais a incomodasse, para oficializar que apartamento era dela, legitimamente, para ter um documento legal me silenciando. 200 mil, ela contra-ofertou. 300, repeti firme, é o mínimo para eu conseguir alugar algo decente. Ela suspirou teatralmente. Está bem, 300, mas quero tudo assinado, reconhecido em cartório, nada de você voltando depois. Sem problemas, Dr. Henrique disse puxando o documento já preparado. Aqui está o acordo, leia com calma. Ela pegou, leu rapidamente, muito rápido. Criminosos arrogantes não leem letras miúdas. Onde assino? Dr. Henrique indicou. Ela assinou, com a própria caneta dela. Preciso de cópia autenticada. Claro, vamos ao cartório agora reconhecer firmas de ambas. Fomos. As 3 assinaturas foram reconhecidas. Minha, dela e do Dr. Henrique como testemunha. Renata saiu do cartório radiante. Eu saí com o documento que a condenaria, porque naquele papel, em cláusula 7.3, subitem B, escrito em juridiquês impenetrável, estava: a segunda parte, Renata, reconhece ter conhecimento completo da transação imobiliária referente ao imóvel matrícula 45789. Aceita responsabilidade integral sobre a autenticidade de documentação apresentada e compromete-se à devolução integral de valores caso perícia judicial determine falsificação de assinaturas, sob pena de caracterização de estelionato qualificado. Ela acabava de assinar confissão. Na manhã seguinte, Dr. Henrique protocolou 3 processos simultaneamente. Ação de anulação de venda por falsificação ideológica,
ação criminal por estelionato qualificado e pedido de bloqueio de bens de Renata e Daniel Fonseca. Anexou perícia grafotécnica completa das 4 assinaturas falsas, dossiê do investigador sobre histórico de Renata, ligações financeiras entre Renata e Daniel Fonseca, depoimentos de outras 3 famílias vítimas e o acordo assinado por Renata confessando participação. Ministério Público recebeu cópia. Polícia recebeu cópia. Às 14 horas do mesmo dia, mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa de Renata. Encontraram computador com documentos falsificados, carimbos falsos de cartórios, 12 identidades falsas de diferentes pessoas. Às 16 horas, Renata foi presa em flagrante. Às 17 horas, Daniel Fonseca foi preso em seu escritório. Meu celular tocou às 18 horas. Era Wagner, chorando. Helena, o que está acontecendo? A polícia prendeu a Renata. Dizem que ela é criminosa, que ela roubou você. Roubou minha mãe. Eu não sabia. Você precisa acreditar. Eu não sabia de nada. Acreditei nele, porque Roberto havia investigado. Wagner era apenas bobo, não cúmplice. Eu sei, Wagner, você foi usado, como eu, como todos nós. O julgamento levou 8 meses. Renata tentou todos os argumentos, que era inocente, que documentos eram legítimos, que eu estava vingativa, que Daniel agiu sozinho. Nada funcionou. Perícia provou falsificação, outras vítimas testemunharam. Daniel, em acordo de delação, confessou tudo. 10 anos de parceria criminosa, 22 vítimas, 4,5 milhões de reais roubados no total. Sentença. Renata, 18 anos de prisão por estelionato qualificado, falsificação de documento e formação de quadrilha. Daniel, 15 anos pelas mesmas acusações, reduzidos por colaboração. E a recuperação de bens. Meu apartamento, venda anulada, devolvido para meu nome. Comprador, que era laranja, não perdeu nada, dinheiro devolvido por seguro. Os 800 mil que Renata recebeu, bloqueados, recuperados, devolvidos. Herança da senhora, 500 mil reais, metade devolvida para mim, metade para Wagner. Apartamento da tia, venda anulada, imóvel recuperado, dividido entre sobrinhos como o testamento original dizia. Total recuperado, 2,3 milhões de reais, divididos entre todas as vítimas. Eu recuperei 1,5 milhão de reais. Meu apartamento, os 800 mil da venda, mais 250 mil da herança da senhora e mais indenização. Hoje, 2 anos depois, tenho 70 anos. Ainda moro no meu apartamento em Moema. Não vendi, não vou vender. Renata está presa. Vai ficar até os 68 anos, mesma idade que eu tinha quando ela me roubou. Wagner se divorciou. Vive sozinho. Visitei ele mês passado. Está mais magro, mais velho, mais triste. Como eu não vi? Me perguntou. 32 anos casado, como eu não vi quem ela era? Porque não queríamos ver, respondi. Porque é mais fácil acreditar que pessoas que amamos são boas. Aprendi coisas nesses 2 anos. Que família não é sempre confiável. Que criminosos podem viver ao seu lado por décadas. Que aos 68 anos você pode ser roubada, traída, destruída, mas ainda pode lutar de volta. Que justiça, embora lenta, existe.
e que assinaturas falsas podem enganar cartórios, mas não enganam perícia. Se você tem familiares que mexem com seus documentos, que sugerem procurações, que querem ajudar com sua papelada, desconfie. Se você é idoso e alguém de repente fica muito interessado em seus bens, em seus testamentos, contrate um advogado independente. Documente tudo, guarde cópias, não confie cegamente, porque descobri da pior forma possível. Aos 68 anos, quando você acha que merece descanso, pode estar começando a maior batalha da sua vida. E se começar, lute. Lute com cada fibra. Lute com advogados, investigadores, perícias, processos. Porque você tem direito. Direito à sua propriedade, à sua dignidade, à sua vida. E ninguém, nem cunhada de 30 anos, nem irmão, nem ninguém, tem direito de tirar isso de você. Meu apartamento continua meu. Minha assinatura continua minha. E Renata? Renata aprendeu que falsificar assinatura é fácil, mas enfrentar as consequências é muito, muito mais difícil.